Imagine que aconteceu uma catástrofe. A humanidade foi exterminada. Você é o único sobrevivente da espécie humana. Para escapar dessa tragédia, você se refugiou em outro lugar do universo. E o seu dever agora é registrar quem foram os seres humanos ou o que significa ser humano. Como você faria isso? Olha quem tá vindo aí. Senta aí, rapaz. Pega um drink e para de ser careta. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre humanidade. Que tal? Inclusive eu vou querer um gin com gotas de sangue e um canudo de veias. Acho que isso é bem humano, não? Enfim, eu anotei umas coisas aqui e acho que nada mais justo do que começar esse papo com uma pergunta. O que é o ser humano? Uma espécie que se difere apenas por ter inteligência e razão? Buscando na filosofia, a gente tem zilhões de respostas diferentes, cada uma com sua vertente específica. Na filosofia platônica, a gente vê que o ser humano é a essência, uma alma imortal presa em um corpo que busca a verdade. Já para os modernos, como Hobbes, o ser humano não possui uma essência, mas uma natureza. Tanto que ele vai dizer que nossa natureza é má, o homem é o lobo do homem. Enquanto isso, Rousseau vai dizer que nossa natureza é boa, mas a sociedade nos corrompe. Já para os iluministas... de novo essa piada de apagar a luz, mas enfim. Para os iluministas, mais especificamente Kant, o ser humano não é formado só pela natureza. Ele vai dizer também que é a nossa capacidade racional que nos dá autonomia para a gente decidir como a gente vai viver. Perceba que não existe apenas uma resposta para essa questão. Existem milênios de busca por uma solução, como apresentado nas vertentes anteriores. Mas eu digo pra você, rapaz, na minha visão, a que chegou mais próximo de uma resposta que me satisfez foi o existencialismo. Brincando um pouco com as palavras, Heidegger vai dizer que o ser humano vem de humus, que pode significar terra em latim. E ele vai dizer que nós, como seres humanos, somos terra fértil. O que isso significa? Bom, claramente que a gente precisa de agrotóxico para dar frutos. Que podemos tanto produzir belos frutos quanto apodrecer. Somos adaptáveis. Temos a escolha de fornecer o que a gente quiser, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E um dos principais conceitos para entender o que são os seres humanos, no viés existencial, é o Dasein. É um termo alemão que significa ser no mundo, que foi introduzido pelo próprio, o Heidegger. Isso significa que pessoa e mundo são indissociáveis. Eles não podem se separar. Os humanos afetam o mundo e esse mundo afeta os humanos. Um exemplo claro disso é que o mundo nos afetou oferecendo árvores e oxigênio. E nós afetamos o mundo criando São Paulo. Nada contra São Paulo, eu tenho até amigos que torcem pro time. Mas a gente pode ver que essa relação é mútua e contínua. Enquanto somos afetados pelo mundo, nós afetamos ele, que nos afeta de novo, e a gente afeta ele de novo, e por aí vai nesse ciclo infinito. Mas o que torna nós, os seres humanos, únicos nessa perspectiva? O que torna o Dasein único? E respondendo à pergunta, é o fato de que nós existimos e sabemos disso. A gente pode questionar se o que a gente está fazendo é bom ou não, se faz sentido ou não. Nós, seres humanos, somos um projeto inacabado. Enquanto vida houver, mudança também poderá haver. E o fato de que a gente sabe que a gente vai morrer um dia nos convoca a fazer escolhas coerentes e repletas de significado durante esse período de tempo em que a gente está vivo. Será que vale a pena eu continuar nessa relação que já não está muito promissora? Será que vale a pena me importar tanto com a opinião dos outros? Será que vale a pena eu continuar vivendo desse jeito que eu tô vivendo? São questionamentos que valem a pena ser feitos de vez em quando. E o Dasein é o único entre todos os seres que tem essa capacidade de se projetar no futuro e questionar o presente. E se quiser, mudar. E perceba que isso também vem com uma responsabilidade gigante, como diria o tio do Homem-Aranha. Porque essa possibilidade de escolha e mudança não afeta só a gente,
mas afeta o mundo como um todo. Lembra? Somos tanto afetados pelo mundo como o afetamos. Então, o que fazemos, por mínimo que seja, ecoa pela eternidade e ecoa no mundo. E por último, o que também define o ser humano como único é a linguagem. A capacidade fascinante de se comunicar, de escrever, de descrever, de demonstrar, de conversar e de compartilhar. Parafraseando outro tema aqui do canal, nós somos a única espécie no planeta que consegue quebrar as algemas do tempo, pois nos foi dado a bênção da razão, que permite com que possamos transformar dor em arte, riscos e rabiscos em palavras que significam tanto. Somos os únicos que podem fazer poesia, escrever livros que atravessarão gerações. Somos os únicos que podem entrar em contato com alguém que já morreu há séculos atrás. Somos improváveis, em um universo mais improvável ainda. Calma. Eu sei, é agora que você me pergunta. Mas é só isso que define os seres humanos? E eu respondo, calma, não, ainda não é o suficiente para descrever quem são os seres humanos. É impossível falar de ser humano e não falar de ambição, não falar de propósito, não falar de sentido da vida. As tormentas que sempre rodearam a humanidade. Afinal, desde o início dos tempos, a gente tenta responder a clássica pergunta: o que é a vida? E Kierkegaard tenta responder essa questão com seu absurdismo. E ele vai ser bem direto. Ele diz que a vida não tem sentido. Por mais absurdo que pareça, ela não tem um significado fixo, porque cada um atribui um sentido diferente. Alguns sonham em ser pintor, outros em ser pintado, outros em viver da música, outros em viajar ao mundo. Todos participam da mesma condição, que é estar vivo, mas essa mesma vida possui significados diferentes para cada um deles. Kierkegaard vai chamar essa falta de sentido por natureza de nada. Exatamente isso, nada. Imagine esse nada como um vazio eterno. E por isso ele salienta que sempre que tentamos enfrentar esse nada, a gente fica angustiado. Pensa você, nas crises existenciais que você tem de vez em quando. Pensar no sentido da vida não te angustia um pouco? Pensar no porquê estamos vivos? É exatamente isso que ele quer dizer. Fazendo um paralelo, o nada seria como caminhar em um lugar totalmente escuro. Você não acha respostas e tem medo do que pode acontecer, mas mesmo assim segue. Assim é o nada. E assim é a vida dos seres humanos. Essa mesma angústia e esse mesmo nada vai se tornar palco de Jean-Paul Sartre, o fundador do existencialismo. Ele vai contra muito das filosofias citadas anteriormente, menos a do meu mano Kierkegaard. Eles são relativamente fechadões. Mas enfim, Sartre diz que nós não possuímos uma essência, nós somos como uma folha em branco, influenciada pelo ambiente, que é preenchida a cada escolha que tomamos durante a vida. E eu sei, você deve estar se perguntando: mas e quando não temos escolha? Eu não consigo ter controle de tudo. E sim, de fato, você não possui liberdade ilimitada. Ele não vai te matar por perguntar isso, calma. Sartre vai chamar isso de facticidade, coisas que não controlamos e que limitam nossa liberdade. Por exemplo, o lugar que a gente nasceu, nosso corpo, nossa família. Mas que nada disso impede de sermos livres, de quebrarmos o ciclo, de escolhermos mudar. Por exemplo, você pode ter nascido em uma família agressiva que endeusa político. E nem por isso, quando você formar sua família, vai ser assim. Você pode só ser agressivo. Então, liberdade, aqui, é a capacidade de escolher dentro de um espectro de possibilidades. E é daí que surge a máxima dele. O ser humano está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que faz. Então, o que o ser humano busca, afinal das contas? Ele busca escolher. Escolher aquilo que faz mais sentido no momento atual. Ele busca viver sabendo que o que ele optar terá consequências, boas ou ruins. O ser humano busca, e por ser capaz de buscar, ele consegue alcançar.
Talvez isso seja um dos pilares que nos diferencia de todos os outros seres. Nossa ambição nos leva a lugares lindos, mas também pode nos levar à ruína, lugares frios e sombrios que nenhum outro ser cogitaria ir. O ser humano é um ser infinito que no universo busca um abrigo. Seu caminhar arruína a terra que há de semear. Seu toque queima as flores antes de brotar. Sua sede devora rios até os secar. Suas joias se encontram até na ponta de seu dedo. Seu olhar porta o mais profundo medo. Sua maldita ganância, sua terrível ambição desintegrou a bonança e transformou esse mundo em uma prisão. Humanos criam uma moeda, matam por ela, roubam, devastam, escravizam e adoecem por algumas delas. Podem criar foguetes incríveis para descobrir mais do espaço, mas preferem criar centenas de mísseis para conquistar mais espaço. São semelhantes em abundância, mas sua falsa razão e ignorância plantou o racismo e colheu desesperança. Quanta ânsia, quanta ânsia. Quanta ânsia por conhecimento, quanta ganância por sofrimento, quanta bonança levada pelo vento, quanta esperança se afogando no mar lento, quanta criança nas guerras morrendo. Quantas vezes já perdemos? Quanta arrogância e prepotência, quanta intolerância para fazer ciência, quanto já perdemos pela nossa crença, quanta indiferença, quanta diferença os nazistas julgavam ter para deixar a etnia judaica morrer nas câmaras de gás. Quanta crueldade, era possível ouvir a sina, as risadas que vinham de cima, marcando o final do ataque, bombardeando Hiroshima e também Nagasaki. A mesma espécie, dominada por homens tão bárbaros, que fizeram de seus irmãos escravos, venderam como gado, sem nome, sem história, pensando que assim, sem honra, obteriam glória. Glória, triunfo, vitória. Talvez nunca tivemos nenhum desses, nem nunca teremos. Será que, depois de tudo que fizemos, ainda podemos mudar? Mas o que nos faz humanos? O que nossa espécie fez num passado não tão distante? Nós somos assombrados pelos fantasmas do passado. Carregamos o peso da morte de cada um nos nossos ombros. Cada guerra travada, cada injustiça cometida. Mas é isso que nos torna humanos? É só isso? É simples e puramente o fato de que somos capazes de destruir e arruinar? Eu acredito que não. Eu acredito que é a nossa capacidade de mudança. Enquanto vida houver, mudança também haverá. O ser humano é o único ser que, mesmo imbuído em trevas, mergulhado em escuridão, pode escolher ser bom, pode negar sua crueldade, mesmo que maldições caiam sobre ele. Ele ainda é a única espécie na Terra que tem a liberdade para escolher ser quem ele quiser.
Ele é o único ser que em um mundo de ódio consegue escolher o amor. Ele é o único ser que em um mundo de ganância consegue escolher a simplicidade. Ele é o único ser que em um mundo de ignorância consegue escolher ouvir o outro. Ele é o único ser que em um universo infinito consegue escolher admirar o que é finito. Não importa de onde ele veio, não importa o que ele passou, nada disso tem relevância. O que importa é o que ele vai fazer com tudo isso. E se mesmo tendo passado pelo inferno, ele desejar mudar, então ele mudará. Se mesmo tendo vivido os maiores horrores que seus próprios irmãos causaram, ele desejar mudar, então ele mudará. Se mesmo achando que não existe escolha, ele desejar mudar, então ele mudará. O ser humano é feito de vazio impreenchível, e por ser feito de algo que não se pode preencher, ele busca mudar. E por buscar mudar incessantemente, ele pode se tornar infinito. Por isso, é um enigma insolucionável. Cada membro dessa espécie é um universo que vive em constante mudança, que mesmo passando por desgraças e tragédias, maldições e bênçãos, possui a escolha de se levantar e mostrar as suas mais belas estrelas. O que nos torna humanos é nossa capacidade de, dentro da nossa finitude, sermos infinitos. É isso que o ser humano é. Senhor, você está falando sozinho de novo. Ué, mas não tinha alguém aqui me ouvindo? Eu tô ficando louco? Acho que enlouqueceu de vez. Você é o único ser humano vivo, atualmente.